Kiki é um garoto muviano, auxiliar e aprendiz de Mudiares. Com seu jeito brincalhão, ele se tornou um grande amigo de Shiryu e dos outros. Kiki ajuda os Cavaleiros de Bronze sempre que necessário, e na nova saga de Cavaleiros do Zodíaco foi divulgada uma imagem misteriosa, onde Kiki seria o novo grande mestre do santuário. Olá Cavaleiros e Amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wesley no vídeo de hoje e trago para vocês 10 fatos sobre Kiki de Ares. Nesse vídeo, vamos abordar a participação de Kiki, tanto na saga clássica, quanto nas sagas spin-offs oficiais. Então teremos diversas curiosidades bem legais para vocês. E galera, também quero indicar para vocês a nova coleção de mangás dos Cavaleiros do Zodíaco. Essa é a coleção Final Edition, que está sendo lançada pela editora JBC. É uma versão atualizada da saga clássica de Cavaleiros, que contém os capítulos especiais que foram lançados nos últimos anos. Então não perde tempo e já começa a sua coleção. O volume 1 acabou de ser lançado, então corre e garanta o seu porque esgota rapidinho. E também já vai deixando o seu gostei nesse vídeo, mostre para o YouTube a força dos fãs de Cavaleiros. Sem mais enrolação, bora para as curiosidades. Sempre quis saber! Curiosidade número 1, o que significa Kiki de Apêndice? Muitos acreditavam que Apêndice seria a constelação de Kiki ou o nome de sua armadura, mas isso não é verdade. Apêndice teria o significado de anexo ou até mesmo aprendiz, sendo assim Kiki seria anexo aos Cavaleiros de Bronze, alguém que está ligado à trama de Cavaleiros do Zodíaco e ajuda os Cavaleiros quando necessário. Já o nome Kiki significa demônio honrado e ele nunca ganhou uma armadura na saga clássica. Apesar disso, sempre foi teorizado pelos fãs que Kiki iria se tornar o Cavaleiro de Cinzel. Para quem não sabe, a armadura de Cinzel é uma das 88 armaduras de Athena, não tendo uma patente definida na enciclopédia oficial, mas acredita-se que ela seria uma armadura de prata. A armadura de Cinzel seria utilizada pelo cavaleiro responsável por reparar as armaduras do exército de Athena. Vendo que Xion e Mu são cavaleiros de ouro, caso o reparador da armadura não tivesse o mesmo nível de Cosmo dourado, ele seria o Cavaleiro de Cinzel. Por isso, acreditava-se que Kiki algum dia iria utilizar essa armadura. Outro fato interessante é que a armadura de Cinzel possui duas ferramentas douradas, sendo essas as mesmas ferramentas utilizadas por Mudiares quando ele repara as armaduras de bronze. Curiosidade número 2, a importância de Kiki na história de Cavaleiros do Zodíaco. Kiki é um personagem muito carismático e a grande maioria dos fãs gosta bastante de sua participação na história. Apesar de muitos fãs mais antigos não gostarem do anime Cavaleiros do Zodíaco Ômega, eles ainda gostam bastante de como Kiki foi reaproveitado nessa história e se tornou o Cavaleiro de Ares. Isso acontece porque desde o começo da saga clássica, o garotinho Kiki foi um personagem bastante presente. Ele levou para Seiya a armadura de Pégaso restaurada, quando o cavaleiro iria enfrentar o Pégaso Negro. Kiki também tem outras participações importantes no decorrer da história, como por exemplo na saga de Poseidon, onde ele ajuda China a levar para os Cavaleiros de Bronze a armadura de Libra. Com as armas da armadura de Libra, os cavaleiros conseguiriam destruir os 7 pilares que eram protegidos pelos generais marinas. Kiki também é bastante importante na saga de Hades, quando ao lado dos Cavaleiros de Bronze e das Amazonas de Prata, protege Seika, que é a irmã de Seiya. Porém, após tudo isso, Kiki simplesmente desapareceu da saga clássica sem deixar explicações. Masami Kurumada não utilizou o personagem na saga Next Dimension, que é a continuação canônica da saga de Hades, e com isso, não sabemos o que aconteceu com Kiki neste tempo. Também existe um rumor que por ser criança, a Toei Animation resolveu aproveitar mais o personagem no anime clássico, criando assim uma representatividade para as crianças que acompanhavam a história. Kiki fazia o papel dos fãs que eram crianças e sonhavam em um dia ajudar os cavaleiros em suas aventuras. Eu não sei se isso realmente é verdade, mas o fato de que Kiki é um personagem muito querido por todos, isso com certeza é inegável. Curiosidade número 3, Kiki é o novo grande mestre.
foi divulgada uma nova saga spin-off de Cavaleiros do Zodíaco. Essa saga se chama Saint Maria e é focada em uma protagonista feminina, sendo uma obra voltada ao público feminino de Cavaleiros do Zodíaco, assim como foi a saga Saint Achou. Na primeira imagem divulgada, vemos Maria com uma espécie de armadura de Pégaso. Ela segura uma carta com o símbolo da caixa da armadura de Pégaso. Porém, na segunda imagem divulgada, podemos ver Maria e outro personagem que se assemelha bastante com Kiki de Ares. Porém, aqui ele está um pouco mais velho e vestido de grande mestre. Sendo assim, surgiu uma pergunta: será que Kiki é o grande mestre dessa saga? Ao que tudo indica, a nova saga poderá se passar em um futuro não muito distante, onde Kiki teria se tornado o grande mestre do santuário. Isso pode ser uma referência à saga clássica, já que no fim da saga Next Dimension, Athena acaba recobrando suas memórias. Certamente os cavaleiros que não perderam suas memórias iriam continuar guardando o santuário. Sendo assim, dos cavaleiros que restavam, certamente Kiki poderia se tornar o mais preparado para assumir essa posição de grande mestre em algum momento. Sabemos que Seiya, Shun, Yoga, Shiryu e Ikki perderam as suas memórias, mas ao que tudo indica, os demais cavaleiros do santuário continuam tendo suas memórias intactas. Por isso, Kiki, China, Marin, Jabu e os demais cavaleiros de bronze secundários ainda possuem suas memórias e não deixaram de ser cavaleiros. Porém, me intriga como será essa nova história chamada Saint Maria. Qual será a verdadeira participação de Kiki nessa saga? Comente o que vocês acham de tudo isso e bora para a próxima curiosidade. Curiosidade número 4, de onde vem a ideia de Kiki ser o novo grande mestre? Para quem é mais inteirado na fanbase de Cavaleiros do Zodíaco, sabe que essa ideia de Kiki sendo o novo grande mestre do santuário não é algo inédito. Para falar a verdade, atualmente várias coincidências de obras oficiais de Cavaleiros do Zodíaco, adaptando ideias criadas por fãs, estão acontecendo. Uma dessas ideias justamente é o Kiki grande mestre. A primeira vez que eu vi algo relacionado a isso foi na história Saint Seiya Prelúdio de Pégaso, que é um anime e mangá criado por fãs de Cavaleiros do Zodíaco. Essa história foi criada pelo canal Hakuren Studios, e nela vemos um futuro alternativo que seria a continuação do filme Prólogo do Céu. Nessa história, todos os Cavaleiros de Bronze perderam suas memórias após a batalha contra Apolo. Sendo assim, alguns anos se passaram e Kiki se tornou o novo grande mestre do santuário, sendo que ele sabe toda a verdade do que aconteceu entre Athena, os Cavaleiros de Bronze e os deuses. Então percebemos que essa ideia, que originalmente foi criada por fãs, está sendo adaptada em um spin-off oficial. Outra ideia que veio do canal Hakuren Studios e que depois foi adaptada em um spin-off oficial de Cavaleiros seria o personagem Enias. Na saga Rise of Poseidon, acabamos conhecendo um personagem que também se chama Enias, porém dessa vez os personagens não possuem semelhança em sua aparência, tendo apenas o mesmo nome. Comente aí o que vocês acham sobre isso e bora para a próxima curiosidade. Curiosidade número 5, a ascensão como Cavaleiro de Ouro. Existem duas histórias oficiais de Cavaleiros do Zodíaco que aproveitam a ideia de Kiki como novo Cavaleiro de Ares. A primeira história a fazer isso foi o anime da saga Ômega, e a segunda foi o mangá Episódio G Assassin. Em ambas as histórias, vemos o Kiki como Cavaleiro de Ares de um futuro alternativo. E para começar, vamos falar sobre seus feitos na saga Ômega. Nessa saga, ele é conhecido como o Cavaleiro de Ouro da Restauração e Ressurreição, por ter a fama de ser o único capaz de reparar as armaduras. Kiki conta com a ajuda de sua aprendiz Haki no seu dever como restaurador. Décadas após as Guerras Santas do século XX, Kiki retorna como um jovem adulto. Durante os eventos do século XXI, ele seguiu os passos de seu mestre Mu, sendo agora o último reparador de armaduras conhecido, bem como o portador da armadura de Ares. Com sua discípula Haki, vive se escondendo dos lacaios do deus da guerra Marte, que tomou o santuário de Athena para si. Ele o persegue para forçá-lo a reparar as armaduras dos cavaleiros de Athena, que estão servindo ao deus Marte. Após a morte de Arya e a construção das novas 12 casas por Marte, Kiki se dirige ao novo santuário. Ele é quem recepciona Koga de Pégaso e seus companheiros, alertando sobre os perigos à frente e reparando suas armaduras. Kiki explica sobre o Anel do Tempo, que ao término de 12 horas faria com que os planos de Marte tivessem êxito.
Além disso, Kiki explica sobre o sétimo sentido para os novos Cavaleiros de Bronze, ao perceber uma enorme legião de marcianos subindo em direção à casa de Ares. Kiki decide ficar para trás para então detê-los, enquanto os Cavaleiros de Bronze subiam para resgatar Athena. Kiki reaparece enfrentando os marcianos e logo em seguida sentindo o cosmo de Ryuho quando ele atinge o sétimo sentido na batalha contra Paradox de Gêmeos. Algum tempo após lutar contra um gigantesco exército de marcianos, Harbinger decide se juntar a Kiki para então derrotar os inimigos. Quando acabou o prazo para a chegada do planeta vermelho, Kiki e Harbinger rumam para o topo da antiga sala do deus da guerra, juntando-se a Fudou de Virgem e Genbu de Libra para criar a passagem pela qual os 4 Cavaleiros de Bronze, sendo Yuna, Haruto, Soma e Ryuho, alcançariam o solo do planeta Marte. Durante a batalha contra Apsu, Kiki e os demais Cavaleiros de Ouro usam seus cosmos ao máximo para impedir que o mundo e o caminho pelo qual os Cavaleiros de Bronze foram enviados seja destruído. Curiosidade número 6. A batalha contra Palas. Depois da guerra contra Marte, Kiki aparece em um templo junto de sua discípula Haki, lamentando as mortes entre os Cavaleiros de Ouro durante a batalha nas 12 casas. Para o restaurador de armaduras, as batalhas nunca vão terminar, pois sempre irão exigir um sacrifício e a coragem de tantos cavaleiros contra as investidas das forças do mal. De repente, Kiki percebe estar sendo espionado e diz para seu observador aparecer. Aquele era um Palazito de segunda classe do exército de Palas. O visitante se anuncia como Dione, servo da deusa Palas, enviado para matar Kiki. O plano consistia em eliminar o Cavaleiro Dourado, para assim ninguém mais poder restaurar as armaduras de Athena. Kiki decide enfrentá-lo, mas o Palazito foge assim que o Cavaleiro de Ares lança o seu ataque. Kiki vai até Jamiel junto de Haki, aonde ele restaura as armaduras de Yuna e Soma. Kiki deseja boa sorte aos jovens cavaleiros para que consigam vencer as batalhas que estão por vir. E após a reunião dos principais Cavaleiros de Bronze dessa geração, Kiki retorna ao santuário e se une aos demais Cavaleiros de Ouro na presença de Athena para se prepararem para a batalha contra o exército de Palas. Quando Seiya retorna com Athena, após ela usar seu cosmo para descobrir a fortaleza da deusa Palas, Kiki recepciona o cavaleiro. Ele vê Seiya levando consigo a adaga dourada, que Saga de Gêmeos usou para tentar matar Saori quando era bebê. Preocupado com a situação, ele pede para Seiya tomar cuidado. Kiki, junto de Harbinger de Touro e Fudou de Virgem, ouvem atentamente Athena, que decide se dirigir ao campo de batalha em Palasbelda. Os 3 Cavaleiros de Ouro escoltam a deusa até a cidade. Lá Kiki volta a enfrentar Dione. Os ataques do Palazito consistiam em desferir golpes através de seu chicote. Ao desferir um golpe ainda mais forte, Dione é surpreendido pela velocidade da luz do Cavaleiro de Ares, que pelo toque de um dedo destrói sua Chronotector. Ao avançar contra Kiki, ele recebe o golpe da extinção estelar e é teleportado para outra dimensão. O Cavaleiro de Ares então se despede dos Cavaleiros de Bronze, que estão com suas novas armaduras, porém ele nota algo surpreendente em Subaru e pede para Eden de Orion vigiá-lo. Haki tem a impressão de sentir o espírito de Mudiares, o talentoso reparador de armaduras, que teve seus passos seguidos de forma brilhante por seu discípulo Kiki. Curiosidade número 7, a exclamação de Athena. Kiki chega junto a Athena no portal do tempo e empresta seu cosmo para Koga quebrar o portal. Eles entram na fortaleza de Palas e se encontram com Europa. Ele avisa que existe 4 caminhos a se seguir e somente um levará a Palas. Saori, Kiki, Harbinger, Fudou e Seiya seguem pelo 4º caminho sugerido por Europa. Durante o percurso, ele conversa com Harbinger e logo depois do término da luta de Ikki contra Aegeon, Kiki fica muito surpreso que o Cavaleiro de Fênix morreu e começa a chorar. Seiya e Kiki ao longo do caminho derrotam vários Palazitos. Eles são teleportados por Paradox até uma sala que fica em algum lugar do caminho de Vanaheim. Ele protege Saori de Paradox com sua muralha de cristal e passa a assistir a luta de íntegra contra Paradox. Logo chega Galia e fala que o desespero deles começará agora.
Durante o confronto, Kiki fica surpreso por Galia conseguir cortar a armadura de gêmeos de íntegra e diz que isso só seria possível se ela possuísse um certo artefato. Após Harbinger ter tentado atacar Galia, Kiki também tenta atingir a Parasita utilizando o ataque mais poderoso da constelação de Áries, a Revolução Estelar, mas o ataque acaba sendo absorvido pela luz da espada de Galia. Então ele olha para a Parasita e a vê trajando a sua Phantom Tector, e logo em seguida é enviada a outra dimensão. Kiki consegue ver que o objetivo desse golpe não é derrotar Galia e sim atrasá-la. Os Cavaleiros de Bronze então decidem lutar contra Galia sozinhos, enquanto os Cavaleiros de Ouro conduziriam Athena em segurança até Palas. Koga e Ryuho cobrem a saída dos Cavaleiros de Ouro. Kiki acerta uma rocha em Hyperion, se colocando ao lado de Fudou e Shiryu para então enfrentá-lo. Ao ver que todas as técnicas são inúteis contra Hyperion, eles decidem usar a exclamação de Athena, mesmo sabendo da desonra de utilizar a técnica proibida pela deusa, porém sendo a única chance de parar seu oponente, ele se junta a Fudou e Shiryu, despertando uma parte do cosmo final, o Ômega. Eles utilizam a exclamação de Athena, que destrói a espada da destruição. Passando uma série de eventos, Kiki, Shiryu e Fudou finalmente se levantam diante dos escombros de sua última luta, revelando que não tinham morrido. Kiki e os demais cavaleiros atendem ao chamado de Athena e emprestam seu cosmo para Koga, para que ele batalhe contra Saturno. Após a rendição do deus do tempo, Kiki declara que Harbinger foi escolhido por ele, Fudou, Íntegra, Seiya e Athena para ser o novo grande mestre do santuário, terminando assim a sua participação na saga Ômega. E agora vamos às curiosidades de Kiki na saga Episódio G Assassin. Curiosidade número 8, Kiki reencontra Ioria e Shura. Como sabemos, a saga Episódio G Assassin se passa aproximadamente 16 anos depois da queda de Hades. Nessa saga, o futuro acaba recebendo cavaleiros de vários tempos e dimensões, por isso, cavaleiros do passado acabam participando dessa história, sendo que cada um deles vieram de realidades e até mesmo tempos completamente diferentes. Kiki aparece na metrópole de Tóquio, onde conhece a Ioria. O leão pergunta a Kiki o que ele acha do coração bondoso de Yoga, já que com uma pessoa de coração bondoso, ele é incapaz de proteger as pessoas e o mundo. Kiki discorda, afirmando que Yoga era um homem gentil e que ele não acredita que seja algo ruim. Yoga está ciente de quão complicado pode ser salvar o mundo e que ele sabe muito bem que apesar de derramar sangue e ser ferido, Yoga sempre se levantou como seus companheiros, algo que ele conseguiu presenciar e por isso confia neles. Mais tarde, Kiki observa enquanto as chamas congelam e então diz a Ioria que este foi o poder dos cavaleiros que salvaram o mundo em diversas ocasiões, porém a Ioria diz que não é o suficiente, já que muitos cavaleiros morreram. Mais tarde, a Ioria explica que tanto ele como Shura não deveriam existir naquele mundo, já que vieram do passado. Eles arruinaram ambos os tempos, a ponto de serem os destruidores do futuro, por isso ambos devem ser mortos. A Ioria diz que tanto ele quanto Shura devem se libertar da maldição que os trouxe a um mundo que sempre os rejeitará. Após a aparente derrota de Lancelot, Kiki aparece diante de Shura e é rapidamente reconhecido pelo Cavaleiro de Capricórnio. Kiki fica feliz e diz que agora é um cavaleiro também. Shura diz que pode sentir seu nobre cosmo e pergunta se ele herdou aquela armadura. Kiki responde que sim, com o orgulho e a honra, ele herdou a armadura de Ares de seu mestre Mu. Shura fica triste porque Kiki e os outros tiveram que assumir a grande responsabilidade de proteger a paz no planeta. Shura agradece enquanto Kiki responde que todo cavaleiro é recompensado e que Athena também estava feliz. Após isso, Lancelot se prepara para continuar sua batalha, mas para surpresa dos 3 Cavaleiros de Ouro, uma mulher misteriosa aparece no campo de batalha, sem que os Cavaleiros de Ouro consigam sentir o seu cosmo. Kiki, assim como a Ioria e Shura, testemunharia a breve conversa que esta misteriosa mulher teria com o gladiador, e essa mulher concede a armadura divina de Câncer a Lancelot. Vendo isso, Shura se pergunta se Lancelot era o Cavaleiro de Câncer daquela época, e Kiki responde que naquela época o cargo de Cavaleiro de Câncer está vago, já que Máscara da Morte foi o último guerreiro a utilizar essa armadura, porém essa era uma armadura de Câncer vinda de outra dimensão.
Curiosidade número 9, Kiki enfrenta Mu de Ares. Mais tarde, Kiki é informado por China de Ofilco sobre uma brecha na barreira de Cosmo que protege a Terra. Ele deduz que isso foi obra de seu mestre Mu, que informa o primeiro-ministro do Japão que o inimigo lançará um ataque muito poderoso. Dentre os inimigos, encontram-se alguém com o mais poderoso poder telepático. Longe dali, Mu aparece trajando a armadura divina de Ares. Ele reconhece o Cosmo de seu pupilo. Após o fortalecimento da barreira no Japão, Mu ataca simultaneamente todos aqueles com poderes psíquicos e que estavam mantendo a barreira, subjugando-os com a pressão do seu poder mental. No entanto, Xion utiliza seu poder para remover a alta pressão causada pelo ataque psíquico de Mu, que começa a ser bloqueado em vários locais, enquanto a barreira no Japão se amplifica rapidamente. Mu então percebe que esse poder não é só do seu mestre Xion, mas também de Kiki, que também está interferindo. Mu utiliza a Revolução Estelar, causando uma poderosa chuva de meteoros, que são repelidos por uma barreira que envolve toda a Terra. Aquela é a muralha de cristal de Kiki de Ares. Sim, meus amigos, o Kiki fez uma muralha de cristal em volta do planeta Terra inteiro. Esse é o nível de poder dele na saga Episódio G Assassin. O Cosmo de Mu continua queimando e sua força destrutiva está se esforçando ao máximo para atingir o planeta. Mu então lança as técnicas Meteoritos de Pedra de Ferro e Ataque de Meteorito, que consiste em um meteorito gigante que é lançado contra a Terra. Porém, o meteorito é completamente desintegrado pela técnica vórtice de cristal utilizada por Kiki. Isso impressiona Mu, que lembrando estava utilizando uma armadura divina. Kiki conseguia deter o avanço de Mu, porém o Cavaleiro Divino de Ares recebe a ajuda de Shaka de Virgem. Sendo assim, Shun de Virgem entra na batalha para ajudar Kiki. Shun cria correntes douradas feitas de Cosmo em volta de toda a Terra, ajudando assim Kiki a deter o avanço dos Cavaleiros de Ouro do Santuário do Caos. E essa foi a grande participação de Kiki nessa saga de Episódio G. Curiosidade número 10, você sabia que Kiki apareceu em The Lost Canvas? No epílogo de The Lost Canvas, 243 anos após a Guerra Santa, no século XVIII, Kiki aparece nos 5 picos antigos de Rosan. Ele estava esperando enquanto seu mestre Mu conversava com o mestre ancião sobre o aparecimento da atual reencarnação de Athena, os novos Cavaleiros de Bronze e a mudança de comportamento do grande mestre do santuário. Gostaram das curiosidades sobre Kiki? Comente qual outro personagem vocês querem ver um vídeo especial aqui no canal. E é claro, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Queime seu Cosmo até o infinito.